Agora eu quero falar sobre a simulação de nitritação gasosa de aços e também queria dar algumas informações básicas. A nitritação é um processo de endurecibilidade de aços para nitritação, por exemplo, de aços 4140, 4340, H13, aço de ferramenta. E a nitritação acontece na banda de 450 graus até 600 graus, normalmente, na maioria das peças, na banda de 500 até 530 graus. A nitrocarburação, que é um enriquecimento com carbono adicional, acontece com 570 até 580 graus. Hoje nós falamos sobre a nitritação pura, só com amônia, mas os outros fatores são também considerados na simulação. O controle é manual automático. O processo é basicamente que você deixa o gás amônia, chega na temperatura de nitritação perto da área superficial, ela vai ter o gás vai ter a absorção, depois a dissolução, o N entra na área de superficial, criar nitritos de ferro e também difundir no alfa-ferro. E o resto do gás vai para a fase do gás, e você vê os produtos são hidrogênio, amônia e nitrogênio, que se recriam sobre o resto dos produtos da transferência do gás na camada limite da transferência. As reações superficiais, muito simples, são que o NH3 difundir parcialmente e o resto criar hidrogênio, ou criar ferretos, epsilon, e o resto ficar hidrogênio. Para descrever o processo da nitritação, foi criado valor que chama constante de nitritação, potencial de nitritação, Kn, e ela combina os dois gases que você pode medir na atmosfera. Você pode medir isso manual e você pode medir isso automático. A camada se forma através de criada de ferretos, que são ferro epsilon, e do difusão, que é alfa-ferro. Você tem também a fase gama-risco. A gama-risco também é um ferreto. A diferença do epsilon e do gama-risco é a seguinte: o epsilon é muito poroso. Criar uma camada branca porosa, a camada de composta, ou camada branca que você ouve, normalmente consiste de ferro epsilon e ferro gama-risco. A difusão do nitrogênio no alfa-ferro, chama alfa-ferro, e no substrato chama alfa-ferro, mais a nitrogênio dissolvido. E essa é responsável para a dureza de profundidade que você quer atingir com a nitritação. Que eu falei aqui um pouco como resumo. Você vê aqui o gama-risco, epsilon que é poroso, epsilon poroso, gama-risco, e depois aqui nitritos e nitritos de ferro, ferro 3 secundário, que é a camada de difusão, e a camada de enriquecido com carbono, se você faz uma nitrocarburação, e o material de substrato. Aqui você vê os diferentes dureza, a camada composta até 1200 HV, a camada de difusão 1400 HV, até e material de substrato, material cru, até 500 HV. E aqui são as diferentes profundidades. Aqui você vê a potencial de nitritação, essa Kn, que eu falei antes. Se o Kn é muito baixo, você só criar gama-risco e nitritos. Essa é uma coisa que, às vezes, é muito desejado para evitar uma superfície
poroso que pode criar na aplicação alguns problemas. Se o problema de superfície porosa não existe, você pode também continuar com potenciais de nitratação KN mais altas. Tá? A diferença do KN alta e baixa não tem diferença, não faz diferença para a difusão. A difusão fica quase, não fica quase, fica na mesma profundidade. Tá? O processo sempre tem dois passos. Primeiro é fase 1, onde você faz um pouco de forno, você chega na temperatura de nitratação, a amônia entra, você faz o enriquecimento do superficial, a água você está com superficial saturada, pensa a temperatura é bem baixa, e depois chega uma mais longe fase da difusão, a água você chega na sua camada desejada, profundidade de nitratação. Normalmente você reduzia na fase 2 o fluxo de amônia, tá? Você pode fazer isso completamente descontrolada. Primeiro passo, segundo passo, e a nitratação vai acontecer se você tem uma controle de temperatura boa. Você não vai ter problemas, mas você não tem a chance de influenciar a criação de diferentes fases superficiais desse jeito. O controle de nitratação para reduzir o fluxo de amônia pode acontecer de dois jeitos. Um jeito é manual, você usar uma garrafa de difusão que te dá uma ideia, essa, na verdade, é uma ideia da dissolução, ou como chama, da relação de amônia e hidrogênio dentro do processo, e depois você pode ajustar se o fluxo de amônia para mais alta ou mais baixa. E você faz isso em frequências, tá? De meia hora, uma hora. Então, o controle de processo é não muito preciso, não com muita precisão. A alternativa é um controle automático e monitoramento da KN através de um sensor de hidrogênio que entra num cálculo e ajusta também as valores ou fluxos de gases que entram no forno. Esse é um processo muito reprodutível e te dá sempre os mesmos resultados. Se você tem o controle manual bem sob controle, também funciona, mas alguns processos para diminuir o consumo de gases só funcionam sobre o controle do KN. E uma delas é, por exemplo, usando o fluxo de amônia, se você deixa a amônia dentro, depois diminui a amônia e controlar, na verdade, o fluxo de amônia. E você vê isso aqui, você tem aqui o processo que eu mostrei antes, um fluxo de NH3 constante, e depois aqui você controlar o KN e pulsar a entrada do gás, tá? E se você ver a KN aqui, a medida da KN também começa pulsando desse processo aqui, que é o fluxo. Aqui é o valor da KN, né? Você percebe que você está trabalhando com o mesmo valor e pode diminuir o consumo de amônia muito baixa. Nós vamos agora para a simulação. Eu já vou para essa apresentação aqui. Obrigado por perguntas. Aqui é meu contato. Se você tem contato sobre a parte 1, a simulação de cimentação gasosa, ou a parte 2, que você vê a simulação em breve, por favor, me contatar aqui e me dá pouco tempo, porque tem que mudar o sistema. Muito obrigado e até breve.